Então, o que é que eu tenho andado a estudar que de certa forma não é novo para mim e também aqueles com quem temos praticado já há algum tempo. Não vou estar a dizer nada de muito novo, mas acho que foi o que é que eu estou a gostar. Talvez estou a gostar da estrutura daquilo que estou a estudar sobre o sistema nervoso e o funcionamento do cérebro e como os níveis de stress impactam comportamentos, cognição e por aí fora. E quando eu estava a pensar neste tema, não sei porquê, veio-me a imagem de. Aqui estamos nós, no nosso planeta Terra, que por sua vez é assim uma exceção, não é? Portanto, pelo que sabemos, neste universo imenso que está em constante mudança e eu fico absolutamente embasbacado com a velocidade a que o universo se mexe e as galáxias inteiras viajam a velocidades incríveis e está tudo em constante mudança. E no nosso planeta, que também vai pelo universo afora a uma velocidade incrível, aqui estão condições de um equilíbrio que é por um fio, em termos de temperatura, níveis de oxigênio, dióxido de carbono, que tudo isso, tudo junto, criou condições para a vida. E a vida é orientada por um princípio que, na prática que ainda agora mencionámos, que é tudo o que é vida não quer sofrer. Na tradição budista, daí a se dizer que todos os seres estejam bem, que todos os seres sejam felizes, que é um reconhecimento que, de facto, é isso que todos os seres querem e nós, seres humanos, ficamos muito mais humanos quando reconhecemos e honramos a vida. Em termos científicos, esse reconhecimento que tudo que é vida não quer sofrer, é que cada ser está a fazer o possível para encontrar um estado de equilíbrio interno na relação com um mundo, com o exterior, que está em constante mudança. Aliás, o seu interior também está em constante mudança. Então, homeostase, este princípio de encontrar o equilíbrio possível perante as condições que vão surgindo, rege tudo que é vida. E nós, seres humanos, pelo que sabemos, já sabemos de nós próprios, temos assim a noção de quantidade de sistemas que este corpo e mente utiliza para exatamente manter esse sentido de equilíbrio perante condições em constante mudança. Não é? Sistema respiratório, sistema circulatório, sistema endócrino, e não é só em termos de fisiologia, depois temos também o sistema nervoso, não é? Que vem do cérebro a informar todo o corpo, mas o próprio cérebro tem N sistemas de regulação que informam não só o funcionamento da mente, mas também o funcionamento do próprio corpo. E todos estes temas vão se relacionando de uma forma dinâmica, ora ligando e desligando conforme a necessidade, ao longo do dia, ao longo da vida, que ela própria tem os seus vários estágios de desenvolvimento, não é? Desde que nascemos até que morremos. E recentemente, estas últimas semanas, eu tenho sido bastante, algo contatado por parte de empresas a relatarem os níveis de stress com o que está a acontecer das pessoas irem trabalhar para casa. E que, na verdade, estão a estressar mais, não todas, mas assim, a tónica que estava a chegar de 3 empresas diferentes era só foi para casa e, na verdade, está a estressar muito mais do que quando estava a trabalhar no escritório. E há N razões para isso. E foi isso é que me pôs a querer ler um bocadinho mais sobre stress. E há uma definição, uma palavra no budismo, dukkha, por vezes é traduzido como sofrimento, mas também é traduzido como stress. Esta situação em que nos encontramos, em que a vida nos pede uma resposta e damos por nós a ter que encontrar recursos para dar resposta àquilo que está a ser pedido naquela situação, para encontrarmos o tal equilíbrio, para nos mantermos regulados.
Então, stress faz parte da vida e em certas doses, com certa quantidade e com certo ritmo, esta demanda que a vida nos faz, a aprendizagem passa por aí, não é? Desde a aprendizagem na escola, mas a aprendizagem de vida vem muito de... Há um desafio e perante esse desafio encontramos os recursos para lidar com o que está a acontecer e com isso há uma aprendizagem, há uma transformação do sistema, porque algo novo foi incorporado e assim vamos crescendo e ganhando sabedoria e recursos a vários níveis. Tanto em termos de robustez fisiológica, mas também emocional, psicológica e de entendimento cognitivo. Então, a vida pôr-nos em situações com algum stress parece ser tipo mesmo essencial para o processo de crescimento, ou incontornável. Mas, no entanto, há padrões de stress que promovem desregulação, afastam-nos de uma capacidade de tolerância e resiliência e começam-nos a inclinar para como é que se vai dizer, um sobrecarregar. A pessoa, às vezes, já não está tão tolerante ao stress, começa a sentir-se sobrecarregado e cada vez mais vulnerável. E este é um dos conceitos que assim, caiu assim uma fichinha. Pois é isto, a questão do stress tem muito a ver com o padrão de stress. Quando o stress é em uma dose manejável e algo controlável e com um ritmo em que não é uma coisa atrás da outra, damos por nós a ter um sentido de capacidade e a tolerar o que está a acontecer e ganhar resiliência, capacidade de voltar ao lugar de regulação. Mas quando o stress ou é muito contínuo, o desafio estende-se no tempo, por muito tempo, ou é incontrolável, há muita incerteza do que é que está a acontecer, ou é muito intenso, é tão assoberbador, aí o sistema não encontra a tal resiliência e começa a desregular. E foi esta parte do começar a desregular, depois quero falar também de como é que se regula, que tenho estado a olhar um pouco mais, especialmente no que é que acontece no cérebro. Porque o cérebro tem sistemas de regulação que afetam não só a própria mente, mas toda a fisiologia, afetam-nos na totalidade. E para mim o que tem sido útil é entender o que é que está a acontecer no órgão que é tão impactante, tem curiosamente até apoiado a minha prática mais budista. Então o que é que me tocou aqui? Ao longo da vida, desde que nascemos, já dentro da barriga da mãe, o cérebro está em desenvolvimento e atinge a sua maturidade depois dos 20. Há quem diga mesmo só entre lá os 25 anos, quem se estende até aos 30, é que o cérebro completou a sua maturidade. E digamos que vai se desenvolvendo como que por camadas. Redes neuronais que começam das mais primordiais, muito reguladoras em termos de sobrevivência, aquilo que por vezes chama o tronco cerebral, a quem também chama o cérebro reptiliano. Eu estava a fazer assim, eu gosto deste modelo da mão. É como se o tronco cerebral é esta região da entrada do pulso para a base da mão. E esta região do cérebro está a processar sobrevivência, todas as funções ligadas à sobrevivência, e informa as regiões do cérebro para cima, que vão ganhando complexidade, mas também informa a fisiologia para baixo, também leva a informação para o resto do corpo. E depois vamos tendo camadas, sobre o tronco cerebral, pré-límbico, límbico, mais ligado às emoções e finalmente, especialmente no ser humano tão importante, a região do neocórtex. O que é incrível é que os vários, os vários sistemas de regulação do cérebro ficam mais ativos ou menos ativos conforme o estado em que a mente se encontra. Ou seja,
certos estados levam a certos sistemas de regulação estarem presentes. Quando damos por nós num estado mental de calma, em que nos sentimos seguros, não estamos com fome, estamos num lugar simpático, ou com pessoas que são agradáveis, ou mesmo a meditar sozinhos, esse estado mental de calma leva certas partes do nosso cérebro, certas redes, de estarem mais ativas, o que depois traz perspectiva, discernimento, às vezes há momentos de criatividade, exatamente quando estamos mais à vontade, é que a mente se torna mais criativa, mais capaz de fazer ligações que não tinham sido feitas. Então, estes estados de calma interior são promotores de alta capacidade em termos neuronais. É quando o cérebro está a funcionar no seu melhor e a parte de sobrevivência está bem calminha, em termos assim de redes neuronais de regulação a nível de sobrevivência, a coisa está calma. E o que se nota é, à medida que passamos de um estado, vamos dizer, de apaziguamento para um estado mais alerta, a parte, digamos, de maior abertura de perspectiva, de ponderação em relação ao futuro, de o lado mais criativo também, tudo isso começa a ficar menos acessível, porque o foco começa, que antes estava bastante a ceder adentro, começa a ficar cada vez mais para fora, porque estou a precisar orientar-me, ver o que é que está a acontecer à minha volta. E se a ativação, aquilo que está a acontecer, vamos dizer, o desafio for mais intenso e eu deixei de passar de alerta para começar a sentir mesmo já algum receio, outras partes do meu cérebro começam a ser ativadas. E reparem, como estas redes neuronais, elas começam todas mesmo lá naquela parte muito antiga do cérebro, o medo, a ansiedade, tudo aquilo que tem a ver com sobrevivência, essas emoções, elas são muito facilmente ativadas, elas rapidamente informam todo o sistema. A pessoa passa muito rápido de um estado contemplativo para um estado de susto, porque a nossa sobrevivência dependia dessa capacidade de mudar rapidamente o sistema regulador que está a acontecer no cérebro. Agora reparem, aqui estamos nós, num estado de ameaça, e para alguns de nós é mesmo muito ameaçador o que está a acontecer, tanto do ponto de vista de saúde, como do ponto de vista do nosso bem-estar financeiro e segurança em geral. Não é um dia, não é 2 dias, este encontro online, nós já vamos nisto há 4 semanas. Isto é exatamente o tipo de desafio a prolongar-se no tempo. É exatamente o tipo de situação que tende a pôr o sistema em desregulação. E quando se começa a notar os padrões que vão sendo acionados quando eu passo de descanso para alerta, para começar a ficar alarmado, também os meus comportamentos vão mudando. E o que fiquei assim, ultimamente, um que eu não conhecia. Alerta, eu diria que é o estado em que nós passamos grande parte do tempo. A maior parte de nós tem uma vida muito ocupada, muita coisa para fazer, muito estímulo exterior, então o sistema está bastante, sim, capaz de receber informação, mas não está necessariamente super criativo, está mais a responder àquilo que está a acontecer, a reunião que vai acontecer, vá lá, as preocupações do dia. Quando começamos a entrar em estados mais alarmados, mais preocupados, um dos comportamentos que começa a acontecer é orientarmos, porque estamos também voltados para fora e somos seres sociais, começamos a orientar muito pelos outros. O que é que os outros estão a fazer? Assim, um comportamento mais de rebanho, sem ser negativo na palavra, ou seja, eu começo a orientar-me pelo o que é que os meus pares, o que é que as pessoas que eu respeito, o que é que especialmente as fontes de poder estão a dizer e tento-me orientar com isso. Nem toda a gente, há uns casos diferentes.
E eu agora estava, depois pensei, bem, isto nos tempos contemporâneos, isto na savana devia dar imenso jeito. Eu estou a olhar, estou a topar o que a tribo está a fazer, estamos a orientar enquanto grupo, protegemos uns aos outros. E agora, isto na versão contemporânea, com os mídia e social media e os grupos, eu notei e tive mesmo que fazer assim, uma decisão de diminuir muito, era a tendência de ir buscar a tal informação, o tal orientar a partir do exterior. E claro que é útil, né? Temos que nos manter informados. Mas eu estava a notar em mim uma certa compulsão. E isso é sinal de um sistema que está a desregular. Reparem, estes níveis de regulação mais reativos, que não é tanto por escolha, a pessoa não está a ter um ato criativo de vou buscar informação e usar essa informação. Eu estou a ir mais por reação ao estado de alarme em que estou, a uma certa compulsão de ir buscar informação. E como somos relacionais, há um contágio social. Se o lugar e as pessoas com quem vamos nos relacionar, elas estão também em estado de alarme, contagiamos-nos mutuamente, por assim dizer, aumentamos ainda mais esse estado de alarme. E pronto, se continuarmos a não nos cuidarmos, a não fazermos um esforço para nos regularmos, passamos de um estado de alarme a medo, a pessoa começa a ficar com um sentimento de insegurança muito constante e depois, claro, vai mesmo dar os sítios de pânico, em que os comportamentos vão também acompanhando. Já não estou só, foi de alerta para alarme, de alarme comecei a ficar com medo e aqui medo eu já estou naquela, cada vez mais reativo, já não estou só a orientar-me pelo o meu grupo, eu começo a ter aquelas reações de irritabilidade, estou a entrar na fuga e luta. E até algum congelamento. Começa, para uns fica mais ativo o lado de fuga e luta, outros é mais o lado dissociativo, o começar a congelar, o perder capacidade de resposta, o começar a se recolher e a afastar de tudo aquilo que possa trazer agitação, que possa sobrecarregar ainda mais o sistema. Só que este afastamento traz consigo também a dificuldade de nos regularmos sozinhos. Então, só uns passinhos atrás. Então, temos um cérebro que vai mudando os vários percursos neuronais que tem para dar resposta ao que está a acontecer, muito influenciado pelos estados mentais em que nos encontramos. E isso está, obviamente, a impactar não só a mente, claro, mas depois o corpo também, em termos de fisiologia, porque depois há o sistema nervoso a espalhar-se por aqui fora, está a ter um impacto na digestão, está a ter um impacto no sono, está a ter um impacto na qualidade de energia que temos e está a ter um impacto, obviamente, nos nossos estados emocionais. Os nossos estados emocionais depois também filtram como é que entendemos os outros e a nós próprios. E se não cuidamos de nós neste momento em que o desafio é assim tão contínuo e para alguns de nós até não é só que dura muito tempo, é muito intenso, porque podemos estar em situações em casa, por exemplo, muito desafiantes. Basta ter duas crianças em casa e a tentar trabalhar ao mesmo tempo, que temos um stress não só muito contínuo, como muito intenso. Então, é absolutamente essencial encontrar estratégias para nos regularmos quando o padrão de stress é tão desregulador. E claro que alguns de nós teremos recursos de maior resiliência do que outros, mas eu não sei se estão a notar do vosso lado. Eu estou a notar algum desgaste do meu lado. Se for honesto, eu noto com o passar do tempo, também estou a fazer mais esforços de resiliência, mas noto alguma erosão. Para mim, o meu lado é mais de irritabilidade, noto a coisa assim a ficar um bocado mais à flor da pele. Então, queria-vos falar um bocadinho. O que é que podemos fazer que ajude imenso? E falar primeiro o que é que, em termos científicos, o que é que estão a dizer. E isto é senso comum, mas eu sei, olha, vou falar disto porque às vezes escapa essas coisas que são óbvias.
fala-se imenso de ter estrutura. O stress, o padrão de stress, ele é desregulador quando é caótico, quando há incerteza. E estamos numa altura de muita incerteza. Então, ter o cuidado de não deixarmos-nos resvalar por essa incerteza e começar a ter um dia que é cheio de incerteza também nos vários momentos. Então, trazer estrutura ao dia em termos de os momentos em que, aqueles momentos chaves em que comemos, os momentos de descanso, os momentos de conexão com os outros, os momentos, obviamente, de trabalho que há para fazer, os momentos de poder não fazer nada. Para quem tem uma prática contemplativa, poder integrar momentos de pausa no seu dia a dia está a fazer tanta diferença, faz tanta diferença. Eu fiquei espantado numa pesquisa que estive a ler como o nosso cérebro responde a pequenas intervenções. Aliás, o nosso cérebro tem mais dificuldade de manter a atenção, manter o sistema ativo de cognição, de entendimento, de estar criativo, estendê-lo no tempo. Às vezes é mais eficaz 3 minutinhos em que a pessoa está no seu dia-a-dia, começou a trabalhar, já está ali 40 minutos a trabalhar, 1 hora, em vez de estar a empurrar, a estender o tal demanda por muito tempo, faz uma pausa. 3 minutos. Eu tenho feito imensas pausas agora. Hoje, então, foi um dia em que fiz várias pausas e queria mesmo implementar isso. E faz tanta diferença. Quando eu digo uma pausa é sair, no meu caso, é deixar o monitor, porque tenho estado a trabalhar imenso no computador, levantar-me, mexer-me, respirar, ir tomar um chá. Essa tem sido uma pausa, às vezes sentar-me só com o olhar voltado para o horizonte, ir à janela, ver a paisagem, mudar o sentido de orientação, porque a pessoa esteve ali, sei lá, 1 hora, então se está a fazer uma tarefa com demanda de atenção e que requer tomada de consciência de vários fatores, há aqui um despender de energia e sempre com o foco no que é que precisa ser feito. Então é tão importante mudar o olhar, levantar, olhar noutra direção, permitir o olhar sair desse foco e ficar mais amplo. A pessoa está mesmo a trabalhar naquele sistema regulador mais antigo, está a ir mesmo ao lugar onde os sentidos entram no cérebro, é mesmo aqui no tronco cerebral. Okay? Então a pessoa está a se regular mesmo a partir do mais primordial que há em si, e isso depois informa tudo o resto. Então trazer estrutura ao dia, dosear o stress na medida do possível, por isso é que é essencial. Ok, tenho isto para fazer, eu faço isto, mas vou doseando, colocando lá também momentos, as pausas possíveis, e se calhar para alguns de nós é super difícil. Temos as crianças à nossa volta desde que acordamos até que nos deitamos. E isso é um grande desafio. Eu não faço. Eu só estando na situação é que é possível saber. Mas eu calculo com super discernimento, mesmo aí é possível encontrar momentos em que a pessoa não está tão no assoberbamento, não está tão na sobrecarga. Eu estou a pensar numa história de uma professora budista que vive no Havaí, mãe com 2 crianças. Foi a uma palestra de um monge e ela não conhecia nada de budismo e aquilo tocou-lhe imenso. E a prática de mindfulness, de tomada de consciência, ela disse, bem, é mesmo isto que há para fazer nesta vida. E depois, mas como é que eu vou fazer isto? Eu de manhã até deitar-me estou sempre a ter que fazer qualquer coisa, ou estou com as crianças ou estou a trabalhar. E foi ter com o professor, com o mestre naquela situação e dizer, eu realmente adorava dedicar a minha vida à prática, mas não tenho como. E esta história verídica, contada por ela, e ela conta que um monge então propôs durante 1 semana visitá-la durante o dia e ir praticando com ela, ir ajudando a encontrar momentos do seu dia-a-dia em que eram momentos em que a relação com o que estava a acontecer tinha a oportunidade de mudar e não estar só na exigência do tenho que fazer e na correria,
e ganhar a tal perspectiva e abertura e permitir o seu sistema regular-se. E neste caso foi tudo. O varrer passou a ser, no caso que ela era pedagogista, num sítio muito manual, não era aspirador. Varrer, lavar os pratos, cozinhar, as próprias ações, o ter a atenção completamente no momento presente, já ajudava a mente a sair daquela sensação de correria. E ela não disse, mas eu também noto, também incluí, embora acho que podia incluir mais, deliberadamente momentos de conexão. Tem sido mais assim, ir ter com alguém, fazer qualquer coisa de simpático, mandar uma mensagem, fazer um telefonema. É uma pausa e é uma pausa para aceder à qualidade relacional. Porque o contágio, pode ser para a asneira, sem dúvida, e para a agitação, mas há um contágio para o lado da regulação. E nós, seres humanos, quando estabelecemos relação de confiança, uma relação em que nos sentimos vistos, em que há uma troca de carinho, em que há uma ternura, isso é altamente regulador para o sistema. Então, continuando aqui no aumentar a resiliência, estrutura, dosear o stress com pausas de regulação. Essas pausas podem ser aquelas que já foram mencionadas, mas também o lembrar que relação é super regulador. A outra que mencionam, e eu também experimentei, é fazer qualquer coisa de muito prático, muito com as mãos, mas algo que a pessoa se sinta com capacidade para o fazer. Não ir buscar uma coisa que depois vamos ficar frustradíssimos. E eu dei por mim a gostar imenso de cozinhar. Aliás, estou a notar que vou tentar cozinhar qualquer coisa simples e aquilo acaba por ficar muito mais elaborado, porque eu acho que o sistema também está a gostar de estar a fazer qualquer coisa, não é só porque vai comer bem, mas o estar a fazer qualquer coisa muito concreto, com as mãos e muito no momento presente, tem sido super útil. E depois, não esquecendo a higiene do sono. Isso é absolutamente fundamental. E nós, nestes tempos que temos tanta informação a chegar e tanto convite para nos perdermos olhando para fora e nos envolvermos em séries fantásticas e maravilhosas e notícias e filmes e etc., é fácil, especialmente porque também não queremos estar a lidar com o desconforto em que se calhar nos encontramos, deixarmos de levar por estratégias de entorpecimento e desleixar, cuidar-nos através do sono. E eu, conhecendo o meu sistema aqui, eu sei que tenho essa tendência e felizmente a Ana, a minha mulher, ajuda-me a não ir tanto por aí. Então, eu sei que se estivesse sozinho era um desafio muito maior, ia requerer uma grande disciplina, honrar mesmo o tempo que é necessário para descansar, especialmente quando estamos com o sistema sobrecarregado. Aí precisamos ainda mais momentos de descanso. Eu até ouvi um cientista em que ele sugeria a pessoa proativamente diminuir a carga de trabalho. Portanto, nos próximos tempos, baixa a fasquia. Em vez de achar que vai conseguir mais, baixa a fasquia. E eu pensei, bem, só de pensar que há pessoas que têm o trabalho em casa e agora ainda lhes é pedido darem apoio às suas crianças a estudarem em casa, se tudo isso é feito com a exigência de ter que conseguir, os níveis de stress são tão elevados, vão ser tão desreguladores, que em vez da pessoa estar a funcionar com as suas redes neuronais mais complexas e mais elevadas, dado o nível de stress, a pessoa está cada vez mais na sobrevivência e a recorrer às suas redes neuronais mais primárias, mais luta, fuga e congelamento. Por isso, temos mesmo que nos cuidar. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo.
Queria só dar mais uma nota neste lado assim mais de psicologia do stress e depois falar um bocadinho da nossa prática em termos de prática contemplativa. Quando um sistema está sobrecarregado, não é preciso muito para desregulá-lo. E um sistema muito sobrecarregado, eu diria que se calhar está a tocar, todos nós estamos mais ou menos a passar por isso, mas alguns de nós já viemos para esta situação atual de pandemia com sistemas muito sobrecarregados. Okay? Então, se eu já tenho, imaginem que o meu estado, um estado de descanso seria a este nível, e em termos de ativação, e quando eu estou no meu estado de descanso, o meu descanso já é assim um bocado alerta, não é aquele descanso, até digamos que eu seria, estou a dar aqui um exemplo, de uma pessoa que tem alguma dificuldade de relaxar e estar alguns instantes sem estar a ter que fazer. Então tu já tem uma certa, o seu nível de ativação já está aqui. Quando acontece uma situação como esta de vou ter que ficar em casa e trago o trabalho para casa e tenho que cozinhar e algumas coisas para fazer, só haver essa demanda eu já dou por mim com mais ativação, mas eu já comecei, não lá embaixo no estado de descanso, eu já comecei aqui em cima. Então isto é a história para uma parte de nós. Nós todos, sociedade em geral, já vive num estado bastante, em geral, bastante alerta, com muita coisa, muita ativação. Entramos numa situação como esta de pandemia, de insegurança, de incerteza, mais ativação. Alguns de nós já vínhamos, na verdade, a este nível. Já vínhamos com um sentido de insegurança interna, que por vezes até parece que está tudo bem do ponto de vista exterior, mas quando internamente a experiência de insegurança, a pessoa está num estado de vulnerabilidade constante. Então, a tendência então aqui é a menor coisa, esta expressão maravilhosa em português, o tal de saltar a tampa, o neocórtex vai-se embora. Capacidade de ponderação, sentido ético, medir a consequência das ações, tudo isso vai-se embora. Porque o sistema já está muito sobrecarregado. Então, esta coisa de dosear o stress e tentar trazer mais um sentido de controle é muito diferente de uma pessoa para a outra. Para algumas pessoas, a menor coisa já vai ser demais. E o espaço que precisam entre um stress e o próximo é muito maior. De certa forma, cabe a cada um ter o discernimento de como é que o seu sistema está. Porque se o seu sistema já está muito sobrecarregado, então não ponha mais sobrecarga, não ponha mais exigência. Saiba que precisa mesmo momentos de descanso. Se dá por si a saltar-lhe a tampa com muita facilidade, isso é um sistema que está mesmo em desregulação. Okay? Para uma vida em sociedade, para uma vida em tribo, luta, fuga e congelamento não são os melhores funcionamentos. Isso são funcionamentos de sobrevivência. E são funcionamentos quando já não estamos em grupo. Okay? Quando estamos em grupo, nós precisamos estar em relação uns com os outros. E saltar a tampa não ajuda nem um bocadinho. Por isso se nota alto nível de irritabilidade, por um lado, ou se nota um alto nível de perda de energia, mais o lado da dissociação, em que não me sinto com recursos para nada, só tenho vontade de enfiar-me na cama e pôr um edredom por cima, em vez de pôr mais exigência no sistema, não, reconheça, ok, isto é o meu sistema a dar sinais de estar sobrecarregado. E então, o que é que eu posso fazer que ajude a regular, não é? Então, a tal trazer estrutura, trazer relação, fazer momentos de autorregulação, as tais pausas, dormir bem, comer bem, todas essas coisas que são o senso comum ajudam. E depois, agora para nós que praticamos, e assim faço o fecho, eu não vi isto quando leio sobre o lado mais científico. Quando fala da relação, fala sempre da relação com os outros. A regulação na relação com o outro, que sem dúvida é absolutamente essencial.
para quem pratica, há também a possibilidade de regulação na relação consigo próprio. Para quem tem uma prática contemplativa, reflexiva, em que a consciência que nota volta-se para dentro, volta-se para o próprio, temos também esta ferramenta fantástica de regulação. Em vez de irmos ter com alguém, por vezes não temos lá alguém. Podemos vir ter com nós próprios, com a qualidade de consciência que tivemos a fazer na prática durante estas sessões. Ou seja, com a tal receptividade, com a tal compromisso a estar presente, com compaixão perante o sofrimento. Isso é possível, criar esse ambiente de acolhimento para com nós próprios. E isso, na minha experiência, talvez tem sido uma das estratégias mais reguladoras no meu dia-a-dia. Aliás, eu acho que seria difícil, nem consigo imaginar hoje em dia como é que seria uma vida que, sem essa estratégia de regulação, em que há um encontro comigo próprio e que nesse encontro as qualidades que foram mencionadas são ativadas, são feitas disponíveis e a vida é vista e sentida a partir dessa qualidade de coração, esse discernimento que vai surgindo. Então eu acho que, além de tudo aquilo que está a ser dito que ajuda, acho que é importantíssimo valorizarmos que temos uma estratégia tão eficaz, que é a nossa prática contemplativa. A ver se me falta assim alguma coisa. Ocorre-me uma coisa, e isto já tem muito a ver com a minha prática e vou partilhar porque pode ser útil. E tem a ver com o desafio de ser uma oportunidade de crescimento. Então, há um nível que eu acho que está acessível a todos. Se numa altura de desafio nós implementamos uma série de estratégias que nos dão mais resiliência, okay? Se temos aquele cuidado de trazer estrutura ao dia, de comer bem, dormir bem, fazer pausas, cuidar da qualidade de relação na nossa vida, tudo isso está a dar-nos recursos, e são recursos não só para lidar com o momento em que nos encontramos, mas vão informar para lá do momento de desafio. A coisa depois não é que deitamos tudo fora, antes pelo contrário, ficamos a viver com mais recursos, pelo menos se formos cuidando. Então, há esse nível no dia-a-dia. Na minha prática pessoal, e sugiro que talvez queiram experimentar isto, é como está tudo um pouco mais exacerbado em termos de agitação e algumas inseguranças, e vejo mais a minha mente a tentar controlar o futuro, o incontrolável. Ao trazer discernimento ao que está a acontecer na minha mente, ter momentos de tal investigação, que é um fator, quando há consciência, quando há uma consciência que nota, isso traz consigo a possibilidade de investigação, de causalidade, de entender o fenómeno em si. E eu já mencionei isto noutras palestras, é usar aquele momento em que a mente se agarrou, sei lá, à tentativa de assegurar segurança no futuro, ou com ganho, ou com aceitação, reconhecimento, o que seja. E usar esse momento para investigar, ok, e como é que é viver assim? Se realmente essa estratégia, ela traz aquilo que está a propor. E para mim isso é investigado de uma forma muito somática, é logo ver, ok, a minha mente agarrou-se a estratégia, isto vem com a promessa de fim de sofrimento, bora lá ver se é mesmo isso. E se calhar descobrimos que há umas que sim, que são mesmo promotoras de algo benéfico, mas eu muitas vezes dou por mim a reagir a partir daquela mente que está a ser condicionada por níveis
mais primários, ela está em desregulação. Okay? A mente ruminante, ela está em desregulação. Ela está à mercê de sistemas que não são os mais elevados, que não são aqueles que mais trazem discernimento. Então, poder fazer ali um stop, ainda que seja por um instante, uma pausa, espera aí, o que é que isto traz? E ver o que é que está acontecendo no corpo quando a mente está a tentar encontrar a sua segurança, usando a nomenclatura da semana passada, dos ventos mundanos, okay? Enquanto a mente está ali a ser arrebatada de um lado para o outro, ver a insatisfação de viver assim. Para mim isto tem um impacto muito forte no meu sistema, o meu corpo mesmo, há um, ok, não tem que ir por aí, há um largar. O poder ver o quanto aquilo a que eu me estou a agarrar é tão impermanente. A pessoa está a tentar encontrar segurança numa coisa que depende de tanta coisa, de tantas causas que estão fora do seu controle. Que vida mais insegura que está a ser perpetuada em vez de segura. E esta coisa de ver como tudo o que está a surgir é resultado de tantas condicionantes, tantas causas juntas, que na verdade nada tem não é tão sólido, não é tão tangível como parece. Na verdade é algo, é quase uma miragem. Eu uso muito isso, de ver como as minhas percepções de qualquer coisa que parecia tão segura, tão definitiva, ver como é composta de uma perspectiva, uma emoção, um apegozinho aqui, uma exigência ali, e depois tudo aquilo está a colorir aquele momento. Que na verdade eu tomo isso como sendo a realidade, mas não é. É uma miragem. Naquele momento tudo parece daquela forma e visto com olhos de ver, desmorona-se no momento seguinte. Então, na minha prática pessoal, eu tenho usado muito o desafio estar um bocadinho mais forte, mais evidente, logo há mais sofrimento. E quando há mais sofrimento, também há maior possibilidade de transformação. O ser humano fica mais esperto quando há um incómodozinho, queremos logo entender como deixar de estar a doer. O trazer discernimento, vir ao encontro de dukkha, de insatisfação, de sofrimento, de stress com discernimento, é promotor de crescimento. E pronto, podemos usar a prática não só para apaziguar e regular, mas se houver um bocadinho de estabilidade, poder usar a prática também para transformar aquelas perspectivas mais reativas, aquelas que vêm muito também por hábito, que normalmente passam sem notar, aqui a pessoa para notar, o que é que está para aqui a acontecer? E ver a mente a desinteressar-se, a sair do... Há um termo no budismo, a desencantar-se. É como se ela habitualmente está encantada com uma série de perspectivas e de ideias e de pulsões, de hábitos e por aí fora. E quando começa a ver com clareza o que é que ali está, há um certo desencanto em relação àquilo que não serve a vida. E com isso vem o tal largar. A pessoa já não está tão agarrada àquilo que, na verdade, promove a insegurança em vez de segurança. E abre-se então as tais perspectivas de encontrar uma segurança interna que não depende dessas causas e condições. Que é um tema que já foi falado, mas pronto, estou a dizer que este desafio pode também ser aqui um motor de transformação importante. Então, só sublinhar isto. Alturas como este de grande desafio também são uma grande oportunidade de crescimento. Mas esse crescimento só é possível se trouxermos discernimento ao que é que está a acontecer e implementarmos estratégias que nos ajudam a lidar com o desafio. O tal cuidar dos padrões de stress. Ok, há stress. Então, e como é que eu posso dosear? Como é que eu posso ritmar a quantidade de stress? Onde é que eu tenho algum controle? Há muita coisa, muitos de nós não sabemos como é que vamos sair desta situação. Não, é verdade que não sabemos, e em relação a isso não podemos controlar, mas aquilo que possamos ter alguma influência agora no campo da ação e cuidar disso é de fazer. Não adianta muito estar com a atenção no incontrolável, podemos sim cuidar daquilo que está para já ao nosso alcance, isso já traz estrutura. E definitivamente ter tempo para praticar.
ter tempo para estarmos com nós próprios, tanto quanto possível. Bom, bem-ajam, boa semana e até para a semana. Namastê.